Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as atitudes mais estranhas, que os narcisistas fazem com muita frequência. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco até o final desse vídeo. E qual seria, na verdade, essas características? Interessante que os narcisistas eles têm uma grandiosidade totalmente exagerada. Eles se veem de acordo com a projeção daquilo que eles têm vontade de ser. Ou seja, eles têm uma idealização muito grande, como se essa idealização se materializasse. Ou seja, eles sempre criam, na verdade, uma espécie de identidade a essa idealização e a esse sentimento também, que eles alimentam para ser totalmente admirados ou adorados. Porque se verificarmos, os grandes ditadores da história sempre tiveram essas características, Por exemplo, você vê o rei, Luís XV, Calígula, Nero, Rainha Vitória, Henrique Himmler. Essas são uma das características dessas pessoas. Por quê? Essas pessoas, na verdade, por ter uma necessidade constante de admiração, elas tiveram uma vida muito reclusa, se você vê pelo histórico dessas pessoas que têm esse transtorno. Então, o narcisista, na verdade, ele tem vamos dizer assim, um transtorno de personalidade antissocial. O que significa isso? Na verdade, seria o primo da psicopatia, ou o irmão, que beira muito próximo. Porque todos os psicopatas são narcisistas, mas nem todos os narcisistas são psicopatas. Interessante que existem vários tipos de narcisismos dentro do narcisismo. Então, o narcisista, quando ele tem um grau de crueldade muito mais aguçado, ele está beirando numa espécie de, vamos dizer assim, psicopatia. Por quê? Porque ele olha muito aquilo que ele sente e muito daquilo que ele gostaria de sentir, mas só que ele, na verdade, esse prazer que ele sente, por exemplo, de grandiosidade exagerada, necessidade de admiração, dura muito pouco. Então, por isso que quanto mais eles têm esses sentimentos, mais eles alimentam, como se isso fosse preencher o vazio, que eles sentem. Então, essa é uma das características que são bem peculiares. As outras, por exemplo, são a falta de empatia e a manipulação. Você vê que uma, está totalmente implicada na outra. Por quê? Porque como o narcisista apenas olha aquilo que ele sente em detrimento ao outro, o seu mundo é muito virado em suas vísceras. O seu mundo é visceral. Não necessita uma pessoa ter o transtorno de personalidade narcisista para ser narcisista. Há uma espécie também de narcisismo social, Ou seja, em uma sociedade que é totalmente embriagada em desejos e conquistas rápidas, isso mostra, na verdade, o quanto que a nossa sociedade está adoecendo, ou seja, necessita tudo a uma espécie de curto prazo, Ou seja, se nada dentro desse curto prazo é preenchido, essa pessoa vai começar a manipular, vai querer subjugar as outras pessoas. Então, se alguém não o admira, vai fazer algo para que essa pessoa o admire ou o despreze. Por quê? Para que o narcisista se sinta, na verdade, melhor do que o outro. É aquela espécie, daquela frase até que diz: fale bem, fale mal, mas fale de mim. O interessante também, uma das características muito bizarras, que eles têm fantasias de sucesso e poder. Ou seja, o que está em voga é a sua realidade psíquica. Ele não se vê como um ser frustrado. Por mais que ele sinta, ele não quer se ver. Ele quer sempre se ver, na verdade, de uma forma totalmente idealizada. Se você olhar, por exemplo, pelo filme Pearl, que foi dirigido tanto
por Ty West e a Mia Goth, eles, bem no começo do filme, já mostram, né, na verdade, a Pearl, ela dançando, né, por exemplo, como se ela estivesse numa outra realidade, uma realidade paralela. Interessante que a palavra Pearl significa pérola, né, ou seja, a pérola, para ela nascer, né, ela fica dentro da ostra e ela começa, ela é uma espécie de areia, né, que vai incomodando a ostra e que vai formando a pérola, né? Ou seja, há uma pressão que é tanto interna quanto externa. Interessante que, se você vê no filme da Pearl, ela sofre 3 tipos de pressões, né? A pressão da época, né? A pressão, por exemplo, do pai e da mãe, né? Por exemplo, que o pai, ele era totalmente inapto, vamos dizer assim, e a mãe é totalmente autoritária. E o que isso vai fazendo? Vai polindo muito mais a maldade dela. Então, com isso, o que ela começa? Maltratar crianças, maltratar animais primeiramente e depois com pessoas. Porque todo o narcisismo, né, como compreendemos, o transtorno de personalidade narcisista, também não tem somente uma carga genética, mas também é propício ao meio ambiente, né, que faz a pessoa também, por exemplo, refinar, né, as suas coisas mais bizarras, mas as suas coisas mais ensandecidas. O interessante é que o filme retrata o final de 1918, final da Primeira Guerra. O interessante é que no ano de 1913 nós vimos uma história um pouco semelhante, que é de Peter Kürten, né? Ele é chamado de O Vampiro de Düsseldorf, né? Então ele foi, na verdade, né, condenado à morte em 1932. O que ele tinha, na verdade, é que ele, né, subjugou e molestou até, né, e levou a óbito 72 pessoas. Então ele mesmo fala, né, em sua biografia, que o prazer deles era ver as pessoas gritando, né, implorando e sofrendo, pedindo por misericórdia. O interessante é que, se você vê no final do filme da Pearl, ela começa a criar um diálogo com a sua cunhada Misty, que ela fala até mesmo o seguinte, que no começo, quando ela abusava dos animais, ela não sentia uma emoção forte, mas quando ela começou a fazer isso com pessoas, ela começou a sentir uma espécie de prazer. Ela mesmo fala que não deveria sentir, mas ela fez. Então você vê que, como ela era oprimida, né, por exemplo, pela sua família, pelo seu meio e pela sua época, o que aconteceu na verdade? A única maneira mesmo de ela, né, vamos falar assim, satisfazer as suas fantasias de sucesso e de poder, era tirar a sua mãe e o seu pai do caminho. Porque essas pessoas, na verdade, impediam o seu sucesso de ser alguém. E quando ela estava namorando com o rapaz, vamos dizer assim, né, o homem lá que produz o filme, me perdoe até que eu não lembro o nome dele, ela pega, faz o quê? Ela o mata, porque ele também estava, na verdade, sufocando as suas fantasias de desejo e poder. Então, por isso que ela tinha muitas vezes também uma sensibilidade, né, a críticas. Você vê que quando ela é totalmente rejeitada, ela começa a gritar, começa a chorar, falando que é estrela. Eu sou estrela, eu nasci para ser estrela. Você vê que o mundo dos narcisistas, né, beira muito a comportamento muito autocentrado, né? Ou seja, é apenas aquilo que eu sinto, né, e apenas aquilo que eu quero fazer. Então é por isso que eles têm um pouco de psicopatia ou então transtorno de personalidade antissocial, ou seja, não importa o que eu faça, eu quero chegar, na verdade, né, à minha meta, ao meu destino. Então eles, na verdade, não têm nenhuma espécie de empatia, tá? Então é por isso que sempre fazem tudo para poder ficar em evidência. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanhou até o final desse vídeo, e até a próxima.